Olá, meus amigos, meus irmãos do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Itaipuaçu. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite de Natal, uma noite de tanta alegria. Gratidão pela oportunidade de poder estudar com vocês. Hoje, para iniciar, meu nome é Wagner Cardoso, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Rio Bonito, e é uma honra estar aqui para poder conversar com vocês. O tema hoje é a superioridade da natureza de Jesus. E nós vamos encontrar esse tema no livro A Gênese. E nós vamos falar sobre o pensamento de Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, e eu espero que possamos ter uma ótima noite de estudos. E, para iniciar, eu vou ler uma página do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que tem o título Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então, nem uma hora podes velar comigo? Isso está em Mateus, capítulo 20, versículo 40. E Emmanuel vai comentar: Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentimento a necessidade de alguém para acompanhá-lo, o Supremo Testemunho não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados de incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, não tem uma hora que pudeste velar comigo? Em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união com a eternidade? Emmanuel chamando a nossa atenção. Se a gente não consegue ficar nem uma hora com Cristo durante a semana no culto do Evangelho, como é que a gente vai conseguir chegar até a eternidade, né? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, reunidos estamos aqui no GECAL de forma virtual, estamos em nossos lares, preparando a ceia do Natal da noite de hoje. Mas esta ceia é para Ti, Senhor. Sê conosco, ajude-nos, Senhor. Purifique nossos corações, clareia nossos pensamentos, para que possamos preparar não só a ceia, mas os nossos corações também, para recebê-lo. Levai o seu amor a todos aqui presentes, a todos que não puderam estar, aos nossos familiares e amigos, a todos que estão em sofrimento. Pedimos permissão para iniciar o estudo desta noite. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, agora, depois da página da prece, já na vibração do Cristo, nós vamos poder conversar sobre o que Allan Kardec colocou no livro A Gênese, no capítulo 15, sobre a questão da superioridade da natureza de Jesus. E o título do item é Os Milagres do Evangelho.
Então, antes de ler aqui, nós vamos lembrar que o Cristo, a natureza dele, sempre foi um ponto de estudos e muitas das vezes divergente entre filósofos, pensadores sobre as religiões. As religiões têm um olhar, cada uma delas um olhar específico. Nós vamos encontrar lá no Oriente os muçulmanos, os judeus, que pensam diferente dos católicos. Para a Igreja Católica, Jesus é o próprio Deus, quando eles interpretam a afirmação do Cristo, que o Cristo disse que o Pai e eu somos um. Então, para os muçulmanos, o Cristo é um mensageiro divino que trouxe a palavra de Deus. E para nós espíritas, como nós espíritas, cristãos espíritas, entendemos Jesus? Como que a gente consegue visualizar e sentir, perceber a verdadeira natureza dele? É sobre essa questão da gente conseguir compreender a natureza, a essência do Cristo, é que a gente vai tentar conversar hoje aqui, né? Mas sempre é bom lembrar que a gente deve procurar depois ler o livro A Gênesis, os livros que serão citados aqui nesta noite. E Allan Kardec começa dizendo assim: os fatos relacionados no Evangelho e que até hoje são considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, faculdades e atributos da alma. Então, nós vamos encontrar no Evangelho todos aqueles fenômenos das curas, no caso da pesca, quando Jesus disse para que lado do barco que estavam os peixes, a tempestade acalmada, aquela outra passagem, que o barco estava sendo sacudido pelo mar da Galileia e Pedro gritou apavorado que eles iam morrer afogados. E Jesus levanta a mão, pare, e a tempestade parou. Um milagre, né? E quantas curas, quantas coisas Jesus realizou que tem uma interpretação como milagroso. A história registra fatos análogos em todos os tempos. Então, quando a gente estuda o espiritismo, o magnetismo, nós vamos ver que esses registros desses fenômenos, dessas coisas impressionantes, que todas são produzidas pelo pensamento e pelo corpo espiritual. É pela mente que esses fenômenos se produzem, que não é uma derrogação de uma lei natural. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já se viu, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual. Na constituição dos espíritos e no papel que eles representam uma força ativa da natureza. Então, Allan Kardec está falando nesse terceiro parágrafo que esses fenômenos psíquicos que eu citei, os milagres do Evangelho, têm uma origem, eles ocorrem por conta das propriedades dos fluidos do perispírito. Vamos abrir uma pausa aqui. O que é um perispírito? Então vamos tentar entender. Nós vamos encontrar lá no início do Livro dos Espíritos, pergunta que Kardec fez na 23, na 53, sobre o que é espírito. A questão número 1, o que é Deus? É a 1. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas depois Kardec pergunta, o que é espírito? E vão dizer, são as inteligências que povoam todo o universo. Então nós, espíritos, somos uma inteligência. Essa inteligência, para poder habitar um planeta de 3 dimensões, um planeta de expiação e prova, um planeta onde a constituição material é muito densa, muito compacta. O espírito, que vamos imaginar como sendo uma centelhazinha divina. Uma centelha, um pensamento, uma inteligência, não tem como movimentar ou agir, manipular a matéria. Vamos imaginar
uma centelhazinha divina tem como levantar uma cadeira, um saco de cimento? Não tem. Ele precisa de um corpo físico. Essa inteligência precisa de um corpo físico para poder agir e movimentar-se nesse mundo grosseiro, nessa matéria grosseira, pesada. Mas, mesmo o espírito se ligando ao mundo material e tendo um corpo, assim também é difícil. Precisou ser criado antes do corpo físico, precisou criar um corpo espiritual. O corpo espiritual, chamado perispírito, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, ele é feito do fluido cósmico universal. Toda a matéria, tudo que compõe o mundo material é feito do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele se dividiu e se multiplicou em diversos tipos. Tem o fluido magnético, o fluido elétrico, o fluido vital e todas essas derivações. E esse fluido vital, ele pode estar, o fluido cósmico universal, o fluido vital, ele pode estar adensado, bem denso, como nosso corpo, como o livro que eu acabei de ler, ele está denso. Mas ele pode estar também não tão denso, de uma forma mais rarefeita. Um exemplo que a gente pode ter é o ar, o oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio existe, mas a gente não pode tocar, pegar, nem ver o oxigênio, porque o oxigênio é um ar. O ar, as moléculas estão bem rarefeitas. E o fluido cósmico universal, ele pode ficar mais rarefeito ainda, mais rarefeito do que o ar. E é desse fluido cósmico universal mais fininho que existe, mais purificado, que o espírito pega desse fluido cósmico universal bem fininho, que a gente não consegue nem imaginar de tão fininho, e compõe um corpo espiritual para ele. Esse corpo que foi criado, feito antes do nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é uma cópia do corpo espiritual, do perispírito, que eu já tinha antes de eu nascer como Wagner, eu já existia no plano espiritual com o meu corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele tem propriedades diversas. E todos esses fenômenos psíquicos que nós estamos estudando aqui, dos milagres de Jesus, têm a sua origem, tem como causa, o que provoca, o que faz com que a gente produza esses fenômenos, são as propriedades do perispírito. É o perispírito que produz. Como nós vamos ver na mediunidade, quando a gente estuda a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, eles só são produzidos com o corpo espiritual, com o perispírito do médium. O médium precisa utilizar das propriedades do seu perispírito, mesmo encarnado, para produzir o fenômeno mediúnico. Então Kardec começa falando para nós que os fenômenos dos milagres que Jesus produziu, todas aquelas coisas fantásticas que Jesus produziu, foram necessários para chamar a atenção da humanidade e mostrar o mundo espiritual e o poder do pensamento. E Kardec continua: sem nada prejudicar sobre a natureza do Cristo, considerando-o, por hipótese, somente um espírito superior, não se pode deixar de reconhecer nele um daqueles espíritos de ordem mais elevadas, que está colocado, pelas suas virtudes, muito acima da humanidade. Então, Allan Kardec, ele vem afirmando para nós, nesse parágrafo, que a natureza do corpo espiritual, do perispírito do Cristo, era de extrema elevação. Dentro da escala espírita que vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 100, que Allan Kardec bota 10 ordens ali, nós vamos entender que o Cristo é o mais puro, é o mais elevado que temos. Então, Cristo, para nós espíritas,
ele é um espírito que foi criado como nós, mas ele já atingiu a culminância, o ponto mais alto da evolução dentro da nossa natureza de criaturas, de filhos de Deus, o ponto mais alto. É interessante a gente lembrar, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel diz que antes que a Terra surgisse, a ciência hoje já prova que a nossa Terra, a Terra que habitamos, ela possui 4 bilhões e 500 milhões de anos. E antes disso, Jesus já era um espírito puro. Olha a grandeza desse espírito, o nosso modelo e guia, segundo a questão 625. Pelo imenso resultado que as virtudes do Cristo produziu, sua encarnação neste mundo só podia ser de uma dessas missões que são confiadas aos mensageiros diretos da divindade. Então nós vamos entender que Jesus, ele, em alguns pensadores, alguns filósofos, algumas religiões, consideram o Cristo como um profeta. Outros estão aguardando o Messias, não consideram ele como Messias. Mas nós, espíritas, com o conhecimento que temos, com o entendimento de tudo que os espíritos superiores trouxeram para nós, no Livro dos Espíritos, em todo o Pentateuco, nós vamos entender que ele é um espírito superior, um espírito puro, um espírito missionário, com uma grande missão de iluminar a nós outros irmãos menores dele. E Allan Kardec continua no livro A Gênese falando: supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta. Por enquanto, seria um Messias divino. Devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía fraquezas. Então, Jesus, ele teve um corpo físico? Teve. Ele encarnou. Ele teve um corpo físico. Certamente, o corpo físico, a matéria que compunha o corpo físico dele, era uma matéria muito mais purificada do que compõe o nosso corpo físico. Era matéria como nós, mas era mais purificada por conta da sua natureza divina, da sua natureza pura. Da mesma forma, o seu perispírito, imagina a luz e a pureza, a irradiação do poder do perispírito de Jesus. Então, nós vamos entender que uma pessoa, um espírito de grau de elevação como ele conseguia, mesmo encarnado, mesmo vivendo preso a um corpo físico, o seu poder de elevação, de pureza moral, ele conseguia viver muito mais a plenitude da vida espiritual do que se deixar influenciar pelo corpo físico. Ele, como espírito puro, ele tinha um total controle do mundo material e o total controle do seu corpo físico. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Então, Allan Kardec está falando. Ele tinha um corpo físico igual ao nosso, no sentido de ser material, mas a sua essência, a natureza, purificada. Mas como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais da vida espiritual. Sua superioridade sobre os homens não resulta das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito. Então, todas as virtudes do Cristo, tudo que ele produzia, os fenômenos que ele produzia com o seu pensamento, com o seu amor, era por conta da sua pureza. E Kardec continua que a natureza do Cristo, que dominava a matéria de uma maneira absoluta e da qualidade do seu próprio perispírito. Sua alma devia se ligar ao corpo por laços estritamente indispensáveis, constantemente despertas. A qualidade
dos fluidos do perispírito do Cristo lhe dava uma imensa força magnética. Imagina a força magnética do Cristo, auxiliada pelo incessante desejo de fazer o bem. Isso aqui eu queria chamar a atenção. Jesus, sendo o Espírito puro, nosso modelo e guia, esse missionário do Cristo, o Messias divino, ele tinha total controle do mundo material. A irradiação dele era gigantesca. Kardec afirma, a magnitude dele era por conta do desejo incessante de fazer o bem. Então, nós estamos estudando hoje a natureza de Jesus. Então, ele era o Espírito que nós conhecemos, que tinha uma quantidade maior de desejo de fazer o bem, de espírito de serviço. Vamos fazer uma correlação para tentar entender isso. Todo mundo que foi a Uberaba, a gente já viu vários depoimentos, tem livros, vários livros falando sobre isso. Quem foi a Uberaba, Pedro Leopoldo, que conheceu o Chico Xavier é um espírito muito amoroso, o apóstolo da caridade, né? Um homem realmente diferenciado, que conseguia amar de uma pureza da alma muito grande. Nós estamos muito distantes da grandeza do Chico, e todo mundo diz que a irradiação de amor dele era uma coisa impressionante. Na década de 60, a NASA esteve aqui no Brasil fazendo pesquisas e descobriu que a irradiação da aura de Chico era de metros. Que Chico Xavier tinha um poder magnético enorme pela capacidade dele de amar. Se nós ficamos tão impressionados com Chico Xavier, com Francisco de Assis, imagina o Cristo, a irradiação do amor do Cristo. É essa natureza, a superioridade da natureza do Cristo está no seu desejo extremo de fazer o bem, de amar. E ele veio exemplificar isso para nós. Então, Kardec continua. Ora, o Cristo não precisava de... interessante. Voltando aqui. Kardec encerra esse item sobre a superioridade da natureza do Cristo. Ele faz uma pergunta. Nas curas que fazia, ele agia como médium? Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Então Jesus, ele fez várias curas. Ele estava sendo médium? Como nós encontramos na história, nos relatos espíritas, as curas de Arigó. Recentemente nós tivemos um filme no cinema mostrando a vida do Arigó. O Arigó era o médium do espírito de Dr. Fritz. E Jesus, ele era médium? Resposta: não. Uma vez que o médium é um intermediário, um instrumento do qual se utilizam os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não poderia ser assistido. Ele é que assistia os outros. Em virtude do seu poder pessoal, ele agia por si mesmo. Então, Allan Kardec está dizendo que a natureza, a superioridade da natureza do Cristo, ele curava pelo seu próprio amor. Pela própria pureza magnética do seu perispírito, os fluidos eram tão poderosos que irradiava energia. Energia essa que curava as pessoas. Para aqueles que realmente desejavam a cura. Lembrando que todas as curas que ocorreram do Evangelho, Jesus sempre dizia, a tua fé te curou. Então aquele que tem fé, aquele que realmente deseja, que busca o Cristo, consegue absorver a energia do Cristo, da sua superioridade, e isso fazer-se com que a sua própria cura. Encerrando o pensamento de Kardec, se recebia algum influxo estranho, só poderia ser de Deus, seguindo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus.
Então, Kardec encerra esse item do livro A Gênese falando que Jesus, ele era médium de Deus, a superioridade da natureza do seu corpo era da sua capacidade de servir, de amar, do seu magnetismo. Bem, nós vamos passar agora para o livro Obras Póstumas, onde Allan Kardec continua falando sobre esse tema. E Allan Kardec fala sobre estudo sobre a natureza do Cristo. Segundo a Igreja, a divindade do Cristo está afirmada pelos milagres que testemunham o seu poder sobrenatural. Então, para a Igreja, a parte divina do Cristo, ele é considerado Deus pelos fenômenos sobrenaturais. Será que existem o sobrenatural? No sentido teológico, o caráter essencial de um milagre é de ser uma exceção aberta nas leis da natureza. Então, todo milagre é algo que é contra uma lei natural. Aí nós vamos pensar, o Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele ia produzir fenômenos, efeitos, fazer algo que fosse contrário a uma lei de Deus? Certamente não. Então, tudo que o Cristo produziu tem alguma lei natural que está embasando aquela atitude do Cristo. E a gente vai entender isso como? Kardec diz, mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem derrogação da lei natural. Então, quando a gente começa a estudar todos esses itens que Kardec coloca aqui, que estão contido nos estudos espíritas, o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento da nossa natureza espiritual, sobre o magnetismo, sobre o desdobramento, sobre o sonambulismo, todas essas potencialidades da alma, todos nós temos, nós vamos entender como que um pensamento é poderoso e criativo e criador também, né? E Kardec diz, todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, anestesia, transmissão do pensamento, presciência, curas instantâneas, possessões, aparições, todas essas qualidades, vamos dizer assim, ou propriedades nossas, coisas que todos nós podemos produzir, que faz parte da lei natural, foram considerados antes como milagre, por não entender. Então, tudo aquilo que não era compreendido era considerado como milagroso. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente realmente compreende o que os espíritos trazem para nós de conhecimento, quando a gente assimila, quando a gente estuda realmente compreendendo, a gente vai entendendo muito melhor a vida. A nossa consciência, ela se dilata. E Allan Kardec diz, a possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita, operados por Jesus, se acha hoje completamente demonstrados pelo magnetismo e pelo espiritismo. Então, quando a gente estuda sobre magnetismo, sobre os fluidos, quando a gente estuda a doutrina espírita, os fatos do Evangelho são explicados. O que em Jesus havia de humano era o corpo. O corpo dele era material como o nosso, bem mais purificado do que o nosso, porque não há registro que Jesus teve uma gripe, uma dor de barriga. Isso é nós, né? Que estamos ainda em evolução, que temos. Bem, então, da natureza humana era o corpo. Deste ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem. Quando ele estava lá na cruz, o martírio,
as angústias que ele passou, as dificuldades que ele passou com a crucificação, ele sofreu como homem. A alma, o espírito, a mente do Cristo, numa palavra, a parte espiritual do ser é que era nele de divino. Então, Cristo era a natureza superior, a superioridade da natureza do Cristo é porque ele, sendo um espírito superior, no máximo da superioridade, ele já tinha atingido a pureza e ele tinha uma natureza divina, porque ele era o mais próximo de Deus. Não era o próprio Deus, que Deus é um, mas ele já estava ao lado de Deus, que é o máximo que podemos chegar. Jesus era o Messias divino pelo duplo motivo de que de Deus é que tinha a sua missão e de que as suas perfeições o punham em relação direta com Deus. Então Allan Kardec encerra o pensamento dele sobre a superioridade da natureza do Cristo, mostrando para nós que ele é, pela sua capacidade de amor, pelo seu grau evolutivo ao máximo, ele tinha um corpo físico, sim, ele encarnou, mas como espírito puro que era, tudo que ele produzia era pela sua grandeza, pela sua luz. Nós vamos agora estudar o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, onde Joana de Ângeles vai falar para nós sobre a natureza do Cristo. E ela vem comentar uma frase do Cristo registrada por Mateus no capítulo 5, versículo 17, onde o Cristo disse: "Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas." E Joana de Ângeles diz assim: "A lei natural que vige em todo o universo é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação." Então Deus, ele criou o universo com a lei de amor. E o Cristo certamente criou o nosso planeta, preparou tudo para nós pela sua capacidade plena de amar. Então, nós vamos entender o pensamento de Joana de Ângeles sobre a natureza do Cristo, sobre esse olhar. Vamos lá. E ela diz: Jesus, o homem excelente, chegou à Terra e defrontou a ignorância em predominância, trazendo a mensagem do amor. Então Jesus foi o primeiro que trouxe a ideia do amor para a humanidade. Antes do Cristo, na primeira revelação, Moisés trouxe as leis. A humanidade era tão bárbara e violenta que preciso foi que Moisés criasse as leis civis e mostrasse um Deus severo para dominar a brutalidade da humanidade. Mas há 2000 anos atrás, a humanidade já estava preparada para receber o entendimento do amor. E nós estamos há 2000 anos estudando o Evangelho, estudando a vida do Cristo, para realmente botarmos em prática, interiorizarmos a verdadeira essência do Cristo, da natureza dele, que era o puro amor. Bom, então Joana diz que a natureza do Cristo era o próprio amor. Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil. Então Joana de Ângeles vem dizer que Jesus ele foi um revolucionário do amor. Ele veio revolucionar a vida humana com base no amor. Aí fica a pergunta, nesta noite de Natal, a revolução do amor do Cristo já tocou os nossos corações? Nós já fomos reformados, já passamos pela revolução do homem novo com o homem velho e o amor já está contido em nossas vidas? A ceia está pronta. Daqui a pouco, nossos amigos, familiares vão estar aqui nas nossas casas, abraços, presentes, desejos
de muita felicidade trocamos nesta noite de Natal, mas isso só vai ser verdadeiro se tivermos amor no coração. Se Jesus conseguiu fazer a revolução do amor em nossas vidas. E Joana de Anjos vai dizer, e que, adotado, transforma os alicerces morais individuais e da sociedade. Então a revolução do amor que Joana de Anjos diz que Jesus trouxe da sua natureza divina, esse amor do Cristo deve transformar moralmente o indivíduo e a sociedade. Nós já passamos por essa transformação, os nossos alicerces já foram transformados. A nossa sombra do orgulho, do egoísmo, da avareza, da preguiça, da gula, que ainda carregamos, as sombras da culpa, do remorso, da falta de perdão, já foi transformada em amor? É para a gente pensar nesta noite de Natal que a gente possa refletir um pouco. Se ainda carregamos o homem velho, o orgulho dentro do coração, ou se a superioridade do amor de Jesus já fez essa revolução em nós. Ele trazia uma nova versão da realidade. Então Jesus trouxe uma realidade nova, centrada no ser imortal. Jesus veio falar para nós que somos espíritos, que somos todos irmãos, quando ele disse na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus. Então nós somos todos irmãos, nós somos espíritos imortais. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. Procedendo no mundo espiritual e elevando-se, o que alterava a estrutura da justiça, que não deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. Gente, isso aqui é muito sério. Marise, dá para fazer um seminário com essa afirmação de Joana de Ângeles. Ela diz, o que alterava a estrutura da justiça? O Evangelho do Cristo, a Boa Nova, altera completamente o senso de justiça da humanidade, que não deveria ser punitiva, destrutiva, porque no Antigo Testamento era punição e destruição. Todo aquele que não seguia as leis que estavam no Antigo Testamento, ele era punido e destruído, tinha que ser morto a pedrada. Então Jesus veio transformar a justiça dos homens, a justiça divina, de punitiva, destrutiva, para educativa e reabilitadora. Então, a superioridade da natureza do Cristo, Joana de Anjos vem dizer que é o puro amor. Tudo que o Cristo preparou, como Emmanuel afirma, que há 4 bilhões de anos atrás, Jesus preparou o planeta Terra, cada florzinha, cada fruta, cada pedra, cada molécula de água. Foi calculada e preparada e criada pelo amor de Jesus por nós. E é esse amor que ele veio trazer para nós há 2000 anos, da sua natureza pura de amar, que nós devemos deixar para trás a ideia de punição e destruição e passarmos a viver a educação e a reabilitação. Já fazemos isso na nossa vida? Nós fazemos isso conosco mesmo? Ou a gente ainda carrega o fariseu dentro de nós? Que quando a gente comete uma falha, comete um equívoco, a gente se autopune, destrói a nossa vida, as nossas possibilidades. Quando alguém comete um erro, ou quando algo ocorre que é contra a nossa vontade, como as dores, as provas, as expiações, que são nossas professoras, são oportunidades de crescimento espiritual. Quando algo ocorre que é diferente do nosso gosto, nós agimos como fariseus, punimos e destruímos, ou nós agimos como cristão, nos reeducamos, nos reabilitamos perante aquela prova.
Então a superioridade do Cristo é tudo que o Cristo fez e trouxe para nós na doutrina espírita, que é o Consolador prometido, é para a nossa educação, para a nossa reabilitação perante as leis de Deus. Devemos buscar isso nesta noite de Natal. E Jonas de Anjos continua. O ensino de Jesus fundamenta-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Então, o Cristo vem trazer essa ideia de educação e reabilitação para a evolução do self, da nossa essência como espíritos. O self é eu, espírito. É a minha parte mais íntima. A minha verdadeira existência espiritual, a nossa verdadeira espiritual, nossa verdadeira essência espiritual. Somos espíritos imortais que já deveríamos estar vivendo em plenitude, felizes, e não conseguimos porque arrastamos a sombra. Sombra é o nosso orgulho, o egoísmo, a vaidade, as experiências, os hábitos, os vícios morais e físicos que carregamos. Então, o homem velho, todas essas imperfeições que temos, olha que, com a palavra que Joana de Anjos diz, iluminando e vencendo a sombra. Gente, o orgulho, o egoísmo, as faltas que cometemos, os gostos, como nós ainda temos tendências a fazer coisas equivocadas, porque carregamos de milênios esses vícios morais. Eles precisam ser iluminados e vencidos, não destruídos. Se a gente tentar destruir o nosso orgulho, esmagar o nosso egoísmo, sentir raiva da nossa sombra, mais força nós damos para eles. Nós temos que olhar de frente para as nossas imperfeições e amar o nosso orgulho, amar o nosso egoísmo. Olhar para o nosso ciúme, para a nossa preguiça e dizer, poxa, Senhor, eu ainda estou tão orgulhoso. Eu ainda estou tendo crises tão absurdas de ciúme. Me ajude a vencer. Eu sei que, em essência, eu não sou essa pessoa. Eu sou um espírito que foi criado para ser anjo, como Cristo é o nosso anjo maior. Então, quanto mais a gente consegue, com humildade, olhar para dentro de nós, fazer a nossa transformação moral, nós estamos nos aproximando, vencendo a cada dia um degrauzinho do nosso orgulho. Nós vamos nos aproximando do homem de bem e vamos nos aproximar da verdadeira natureza superior do Cristo, que um dia nós também vamos ser. Um dia todos nós seremos anjos, como diz a música. Então que nessa noite de Natal de hoje a gente reflita sobre isso. E ela continua. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito e na emancipação total. Então o Evangelho vem falar sempre todas as mensagens do Evangelho e todas as mensagens do Cristo, todas as mensagens do Espiritismo, vem falando do futuro, da vida futura, da vida espiritual, da vida verdadeira, iluminando a nossa mente para que a gente tenha força moral para transformar o nosso coração. E Joana encerra o pensamento dela dizendo, tornando-se o caminho, a sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento da sabedoria e do amor. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, trazendo o amor para que vivamos o amor. E caminhando para o final do nosso estudo da noite de hoje, eu trouxe uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, do livro Recados do Meu Coração, onde Dr. Bezerra de Menezes fala seguir os passos de Jesus. Queridos filhos, Jesus se apresentou à humanidade como sendo o caminho, a verdade, a vida. Por isso haveremos de concluir que se nos nossos caminhos de hoje são tortuosos, é provável que não estejamos seguindo as trilhas do Mestre.
para pensar. Se estivermos envoltos em desilusões constantes, talvez seja de se concluir que estamos longe das verdades do Evangelho. E se não encontramos até agora nenhum motivo para viver, certamente porque estamos distantes da prática da caridade que Jesus ensinou. Apesar dessas amargas constatações, estejamos convencidos de que o caminho, a verdade e a vida continuam acessíveis a todos nós pelas portas do coração que se decida a amar, entender e servir. Então, o Dr. Bezerra, ele vem fechando o entendimento da noite de hoje, do estudo de hoje, sobre a superioridade da natureza do Cristo, dizendo que se estamos mergulhados em dores, aflições, desilusões, é porque estamos distante do caminho que o Cristo nos orientou com o seu exemplo do amor. Mas que, Dr. Bezerra diz, que todos aqueles que fazem a opção do amor, do coração, entendendo e servindo. Então, que nesse estudo de hoje, possa ter estimulado a todos nós a buscar no Evangelho forças, orientação, diretrizes para realmente escolhermos o coração. Que a nossa mente dilatada, com o entendimento, com o estudo, possa fortalecer o nosso coração para que a gente possa entender a vida, entender a nós mesmos, entender o próximo e servir. Porque o conhecimento entra na mente, fortalece o coração, mas deve sair pelas mãos. O amor, ele não pode ficar retido no nosso coração. Ele tem que sair nas mãos. A superioridade da natureza do Cristo é porque ele irradiava e deixava sair pelas suas mãos e pelos seus olhos todo o amor que ele tinha por todos nós. E é com muito amor que encerramos esse estudo de hoje, numa noite de Natal. Um Feliz Natal a todos, que Jesus possa realmente nascer no coraçãozinho de cada um aqui presente, no coraçãozinho de cada um que vai assistir essa palestra, dos nossos amigos, dos nossos familiares. E para encerrar, eu vou fazer a leitura de um poema do livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, que ela diz assim: Lembrando-te, Senhor, a glória ao desabrigo, aspiramos a ser migalha de Natal permanente contigo. Faze-nos esquecer as fraquezas e os erros que trazemos e acolhe-nos na luz eterna dos teus dons supremos. Deixa que nós sejamos, na exaltação do bem que a tua vida encerra, ainda que seja um traço pequenino do amor com que iluminas toda a terra. Concede-nos a bênção de espalhar, junto daqueles que a penúria alcança, o pão que supre a mesa e o verbo da esperança. Onde a tristeza surja e a revolta se expanda, em tormenta sombria, queremos ser contigo a semente de paz e que toque de alegria. Onde o infortúnio chore, o sonho semi-morto, anelamos doar, na força do teu nome, a palavra da vida de reconforto. Ante o Natal, de volta às províncias do mundo, na doce comoção que nos invade, transforma-nos, por fim, em parcela bendita da celeste bondade. Ampara-nos, Senhor, até que um dia, além das nossas trilhas inseguras, possamos nós também cantar na harmonia dos anjos. Glória a Deus nas alturas. Vamos orar. Senhor, gratidão, Senhor, por essas palavras. Gratidão pelo conhecimento. Gratidão pela doutrina espírita. Abençoai-nos nesta noite de Natal, ó Senhor. Toque os nossos corações.
nos dê força moral para realmente colocarmos em prática o espírito de serviço, de amor e de caridade. Levai a todos os lares nesta noite de Natal, Senhor, uma gota do seu amor, para suprir, para saciar a fome, a sede, a dor na alma de tantos corações sofridos. Iluminai toda a terra. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Com muita alegria, pedimos permissão para encerrar o estudo desta noite. Glória a Deus nas alturas, glória a Ti, Senhor, nosso irmão e mestre e guia. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos, um Feliz Natal e até breve. Um abraço a todos.